Olá, boa tarde a todos vocês que nos acompanham em mais um programa Casa Saudável, sendo transmitido pela página do portal NE10 no Facebook e também pelo site da TVJC, tvjc.com.br. Hoje nós vamos conversar sobre queda de cabelo, calvície, transplante capilar e também transplante de barba. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o médico Fernando Basto. Ele é cirurgião plástico, referência em cirurgia do transplante capilar e no tratamento clínico da queda de cabelo masculina e feminina também. Boa tarde, doutor Fernando. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Cíntia. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, falando de um assunto tão bacana, um assunto que me envolve muito. E sempre um prazer, sempre bom. Pois é, para a gente também é muito bom quando a gente traz uma autoridade no assunto, né? O senhor se tornou referência quando se fala em queda de cabelo. E quando a gente fala em queda de cabelo, doutor Fernando, é um tema que faz parte da vida de todo mundo. Eu acho que pelo menos uma vez na vida as pessoas se preocupam, meu cabelo está caindo muito, meu cabelo está caindo pouco, não é isso? É verdade, Cíntia. E talvez a maioria das pessoas não saibam, mas na casuística masculina, em torno de 50% dos homens vão sofrer de calvície até 50 anos de idade. Ora, 50%, metade da população masculina mundial com calvície. Claro, nem todos vão ficar assim tão preocupados com o problema, mas muitos ficam assim ansiosíssimos e não vê a hora de mudar aquele visual, tá? De trocar aquela calvície por uma cabeleira vasta e poder elevar a autoestima, encarar a vida com mais segurança. E as mulheres também. As mulheres também têm queda de cabelo. Se a taxa para homem é de 50% em torno dos 50 anos, isso para a mulher cai um pouco ou é a mesma coisa? Cai um pouco. Felizmente, as mulheres têm um percentual menor, gira em torno de 25% a 30% das mulheres, mas começa mais cedo, começa aos 35 anos. Elas não percebem essa queda de cabelo, porque a grande maioria das mulheres tem um volume capilar muito grande, então elas vão elevando a vida e por volta dos 40 anos, 40 e alguma coisa, elas percebem uma diminuição de volume e procura um especialista no assunto. Nessa ocasião, ela já perdeu cerca de 30% dos seus cabelos. Então é importante, sobretudo as mulheres, quando começarem a notar um afinamento dos fios, uma queda desse cabelo um pouco maior no pente ou no ralo do banheiro e tal, procurar logo um especialista para tratar precocemente o problema. E quando a gente fala entre as diferenças entre homem e mulher, o fator hormonal é que prevalece, é por isso que a mulher perde menos, com menos frequência do que o homem, ou não tem relação com os hormônios? Tem sim. A grande maioria das causas de calvície, a que mais, assim, vamos dizer assim, a que mais prevalece é a calvície androgenética. É aquela herdada da família do pai, da família da mãe ou de ambas, pai e mãe, tá certo? E as pessoas, ou homem ou mulher, que herdou aquela calvície, vai sofrer com a somatória da genética mais o hormônio testosterona. Como o homem tem muito mais hormônio testosterona que a mulher, ele sofre muito mais que a mulher. A gente lembra, você que está nos acompanhando aqui no Casa Saudável, se você tiver alguma dúvida sobre queda de cabelo, calvície, implante, transplante capilar, compartilhe aqui nos comentários que a gente repassa as dúvidas aqui para o Dr. Fernando Basto. Já tem aqui várias pessoas aqui na interação, nos dando boa tarde. Boa tarde, Raíssa, Janaína, Carla Carine, Lourdes, Alexandra. A gente tem aqui Eduardo Oliveira, doutor Fernando, dizendo: estou ficando calvo, estou odiando. Como reverter a calvície? Existem formas de reverter. E aí, Leide Cleide Lúcia, boa tarde, Leide, pergunta se essa queda de cabelo pode acontecer após alguma cirurgia. Isso, Cíntia. Primeiro, Eduardo. Eduardo, ele mostra assim, o retrato da grande maioria dos homens. Começa a perder cabelo, vê na família um histórico já de calvície e fica ansioso, querendo mudar esse panorama e
procura um especialista. Sim, nunca esquecer, Eduardo, procure sempre um especialista em tratamento de queda capilar e transplante de cabelo. Nunca usar medicamentos por sua própria conta. Isso não é saudável. Aliás, é até muito perigoso. Tá? E tem muitas promessas milagrosas nesse ramo, né? Exatamente. O ideal é você procurar o especialista para tentar diagnosticar o seu problema e programar uma estratégia de tratamento para o seu caso. Quanto mais cedo, melhor. Okay. As mulheres, Cíntia, eu estava falando na cabeça feminina, e é muito importante que as mulheres também entendam que elas têm não só a herança genética, mas outras causas que podem tornar a calvície feminina muito mais complexa que a masculina. Por exemplo, os ovários policísticos, tem que estudar essa causa, estudar alterações da tireoide, se tem alguma alteração hormonal, tá certo? Procurar ver a questão de doenças do próprio couro cabeludo nas mulheres. Esse caso aqui que Leide perguntou, doutor Fernando, sim, ela perguntou se a queda de cabelo pode acontecer após uma cirurgia. Sim, eu ia falar sobre isso, Leide, com você também. A queda de cabelo na mulher, ela pode estar relacionada com a cirurgia, sim. Existe uma doença de pele chamada eflúvio telógeno, que é justamente a queda do cabelo acentuada por um choque emocional, ou a cirurgia, ou algum choque na família importante, alguma perda importante. Essas coisas fazem com que o cabelo sofra e depois de uns 15, 20 dias, até um pouco mais, eles começam a cair e caem de maneira muito abrupta, deixando a pessoa aquela situação muito angustiada, porque de repente perdeu muitos cabelos, mas procurando um especialista tem como reverter esse processo. É ter um pouco de paciência nessa hora, procurar ver o que aconteceu e tratar adequadamente. Ok. Tem várias outras perguntas aqui chegando, a gente até o final do programa consegue aqui fazer essas perguntas, compartilha aqui nos comentários que a gente repassa para o doutor Fernando. Agora, doutor Fernando, as opções que existem para o tratamento da queda de cabelo, vai desde um tratamento clínico, posso dizer medicamentoso, até um tratamento cirúrgico, o que é que vai indicar esse tipo de tratamento? Então, Cíntia, é muito importante essa sua pergunta, porque na clínica, no tratamento clínico da queda de cabelo, nós vamos encontrar medicamentos sistêmico, de uso oral, tá certo? E medicamentos de uso tópico. É importante se diagnosticar, eu falo sempre nisso, é muito importante diagnosticar a causa para saber o que usar no paciente. E varia muito, vai desde uma loção simples de minoxidil no couro cabeludo ao uso de corticoides, a depender do problema que está levando à queda de cabelo. Daí eu volto a frisar a importância do paciente procurar uma clínica especializada para fazer esse diagnóstico. E como é que o paciente ele pode ter segurança, doutor Fernando, de que está procurando de fato um especialista? Tem como ele se certificar, ter a certeza de que aquele médico é um especialista para o problema que ele quer tratar? Isso é um assunto interessante, Cíntia, porque muitas vezes você entra numa mídia, hoje na internet, numa pesquisa, e encontra várias pessoas dizendo ser especialista, e eles não são realmente especialistas. São médicos que não, sei lá, por algum motivo querem arriscar, se aventurar no transplante de cabelo, talvez pensando em ganhar um pouco mais de dinheiro. As coisas não são bem assim. Cirurgia é coisa muito séria. Eu faço um transplante de cabelo e trato clinicamente a calvície desde 1990. Você faz os cálculos, vê, eu tenho agora o quê? Aproximadamente quase 30 anos trabalhando com o transplante de cabelo e o tratamento clínico da queda de cabelo. E não é fácil. É uma coisa muito séria, precisa ter muita segurança do que está fazendo. A cirurgia, por exemplo, a cirurgia, quando indicada, ela tem que ser feita com muita calma, com muita concentração. Tem que usar toda a habilidade cirúrgica, usar a arte também, porque a cirurgia da calvície é uma união de ciência com arte. Você já imaginou se eu fosse fazer um transplante de cabelo exatamente igual em todos os pacientes, como se fosse uma linha de montagem? Não daria certo nunca. Tá? Existe um traçado da linha anterior que é individual para cada paciente. O tipo de cabelo que você vai colocar no paciente, o tipo de técnica que você vai usar. Hoje a gente tem aqui no nosso arsenal cirúrgico 3 técnicas principais. A FUT, que é a técnica que você usa retirando uma faixa de couro cabeludo, geralmente da nuca e da região das orelhas. Tá? A FUE, que você vai retirar folículo por folículo da região da nuca e da região das orelhas. Essa é um pouco mais abrangente, porque eu posso tirar o folículo da barba para colocar na cabeça também.
E posso tirar o folículo até do peito ou de outras regiões peludas do corpo, que não são tão bons assim, tá? Mas são duas técnicas diferentes. Uma eu vou tirar a faixa de trás da área doadora e a outra eu vou tirar folículo por folículo da área doadora. E ainda tem a terceira opção, eu posso juntar as duas técnicas numa cirurgia só. Quando eu farei isso? Quando o paciente tiver uma calvície muito avançada, uma calvície muito grande, e eu vou sentir que ele vai ser mais beneficiado se eu juntar as duas técnicas numa cirurgia só. Eu vou colher mais raízes e vou poder colocar, eu vou poder, vamos dizer assim, tratar uma área maior de calvície com aquela cirurgia. Ok. Logo mais a gente volta para falar mais sobre a cirurgia, que eu acho que é a dúvida de muita gente, né, doutor Fernando, quanto tempo dura, como que é o pós-operatório. Mas a gente já tem aqui outras perguntas também sobre queda de cabelo aparecendo. E tem uma pergunta curiosa de Valésia Lima Barbosa. Ela pergunta se é possível fazer implante de pelos nas sobrancelhas. É possível? Sim, Valéria, é muito importante essa pergunta. Essa técnica já existe há muitos anos e ela vem ganhando refinamentos ano após ano, tá certo? Hoje nós fazemos um implante de sobrancelha com agulhas milimétricas, agulhas assim, com um diâmetro de 0,5 milímetros, customizada em ângulos de 45 graus, o cabelo nasce bem paralelo ao plano epitelial, você não percebe que aquela mulher ou aquele homem fez um transplante de sobrancelha. Fica muito bonito o resultado hoje da sobrancelha. Uma outra coisa importante, pegando o gancho da sobrancelha, também um implante de barba. O transplante hoje da barba tem sido bem procurado. Muito procurado, Cíntia. Hoje a gente tem esse apelo comercial dos salões, né? Salão de beleza, com esse visual do lenhador. Isso é muito importante. O jovem tem procurado muito fazer o transplante de cabelo na sobrancelha, ou desculpe, da barba, porque ele quer ter as opções normais de quem tem barba cheia. Imagina você, quem tem uma barba cheia, ele pode usar a barba por fazer, ele pode usar a barba cheia, ele pode usar simplesmente só o cavanhaque, só o bigode. Aquela pessoa que não tem pelo na barba, ele não tem opções. Ele simplesmente não tem pelo ou tem barbas palhadas. Ou você corrige as falhas ou deixa o paciente com a barba, o rosto peludo como ele gostaria de ter, para ele ter as opções de mudança do seu visual. E também é um processo cirúrgico, a pessoa passa por um processo cirúrgico. É cirúrgico, Cíntia, e é uma cirurgia lindíssima, uma cirurgia super refinada. Aqui na face você não pode deixar marcas, aliás, em canto nenhum, o ideal é fazer uma cirurgia sem deixar marcas evidentes, tá certo? A plástica é assim, ela funciona assim. Mas na barba a gente faz uma cirurgia também com agulhas milimétricas e não fica resultados, não fica marcas na barba, tá certo? E ao ponto que ele pode raspar os seus cabelos quando ele quiser e não vai ficar parecendo que ele fez um implante de barba. Então é uma cirurgia muito interessante. A gente consegue dar ao jovem que quer tanto ter barba a possibilidade de possuir o rosto barbado e assim curtir mais o seu visual, quando ele quer ter uma costeleta maior ou somente o cavanhaque, isso aí deixa ele com mais possibilidades de mudar o visual. Agora, quando uma pessoa passa por um procedimento como esse, doutor Fernando, a pessoa fica na expectativa de que a barba cresça logo, ou então o cabelo cresça logo. Existe um tempo, um prazo para que isso aconteça, ou isso depende muito de pessoa para pessoa? Vai depender muito de cada paciente, mas na média, de modo geral, os cabelos transplantados no couro cabeludo, eles começam a aflorar por volta do 3º, 4º mês de pós-operatório e vão nascendo cabelos novos até o 9º, 10º mês. Daí para frente, esses cabelos tendem a aumentar de comprimento. O paciente pode cortar, pode raspar e ele volta a nascer de novo. Porque lembrando, eu não estou transplantando cabelo, eu estou transplantando raízes. Então, nós colocamos a raiz que daqui de trás na área calva do paciente. É como se fosse tirar uma planta de um lugar e colocar em outro lugar. Tá? Só vai funcionar se for a raiz da planta. Se for somente a folha, não vai ter muito sentido. Tá? Então, nós fazemos um transplante de raízes. Daí ele vai ter um crescimento constante o resto da vida e de um cabelo permanente, porque esse cabelo de trás da nossa cabeça, na região central dele e aqui nas orelhas, acima das orelhas, são cabelos permanentes que não vão cair. Ele vai ficar mais velho, ele vai perder os cabelos da região superior, mas os cabelos de lado e de trás continuarão presentes em toda a sua vida. Ok. Agora, doutor Fernando, o senhor que
é especialista nessa área, que trabalha com transplante capilar desde a década de 90, deve ter feito já milhares de cirurgias, né? E eu acho que deve ter operado também personalidades, não, doutor Fernando? Eu acho que a minha personalidade é o meu paciente. Uhum. Quem me procura, para mim, é uma personalidade. É uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Eu vou fazer por ele o que eu faria pelo meu irmão, pela minha família. Então, é assim que eu tenho que entender, que eu tenho que encarar o paciente, com todo o respeito, com todo o carinho, fazendo o meu melhor por ele. Claro que pessoas que sim, têm mais, talvez, um conhecimento maior da população, chegou sim, já teve gente que chegou no meu consultório, já teve gente assim, muito influentes e tal, mas para mim tem o mesmo valor que teria uma outra pessoa sem nenhum conhecimento, mais simples, que chega e vai ao meu consultório me procurar porque quer fazer a cirurgia comigo. Para mim isso é o máximo. E quantos implantes capilar de 90 para cá o senhor já fez? A última vez que eu fiz esse cálculo, Cíntia, foi agora no mês de janeiro. Nós tínhamos alcançado naquela época, assim, tínhamos passado os 8.000 pacientes operados, 8.000 casos. Devo estar em 8.100 e alguma coisa, 130 por aí assim. Olha aí, são muitos exemplos, né? Graças então, a Deus, que Cíntia. Bom. Parabéns, doutor Fernando. Obrigado. Temos mais perguntas aqui. Agora estou acompanhando aqui as perguntas que estão aparecendo aqui na página do Jornal do Comércio no Facebook. Boa tarde, Tereza Cristina. Tereza Cristina está dizendo que tem 58 anos, que os cabelos caem bastante. Luísa pergunta o seguinte também, doutor Fernando. A laqueadura pode impulsionar a queda de cabelo? Luísa, né? Luísa, eu não posso te responder isso, porque várias mulheres já passaram pela cirurgia da ligadura de trompa e não referem esse tipo de problema. Talvez o seu caso seja um caso especial, tem que ver as suas taxas hormonais para ver se tem alguma mudança, alguma coisa assim. Procurar um endocrinologista seria o ideal para ela. Ok. E aí o senhor fala em endócrino, esse tratamento exige, em muitos casos, uma equipe multidisciplinar. Sim. Dermatologista também, Também. Existem doenças da pele, por exemplo, doenças autoimunes que cursam com a queda de cabelo. Por exemplo, existem doenças, a alopecia areata é uma delas, a alopecia frontal fibrosante, que é uma doença autoimune que está aparecendo muito atualmente. Ela começa mais nas mulheres, ela começa a perder pelo nas sobrancelhas, isso vai aumentando, ela começa a perder pelo na região frontal, região temporal, e se não cuidar, ela vai ficar com uma calvície enorme até o meio da cabeça. Então é uma calvície importante, chamada de alopecia frontal fibrosante ou fibrosante frontal, e o ideal é diagnosticar precocemente e tratar com um dermatologista, à base de corticoides, oral e tópico. E aproveitando que o senhor está falando sobre corticoide, a gente tem uma pergunta aqui. O uso de cortisona influencia na queda ou no excesso capilar? Depende do caso. Se você vai usar o corticoide para tratar alguma coisa importante na sua vida, eu acho que a gente não pode pensar em queda de cabelo, tem que usar o corticoide para aquilo. Agora, se isso vai influenciar a vida do cabelo e vai fazer com que esse cabelo venha a sofrer alguma queda, vamos tratar essa queda posteriormente. Ok. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem priorizar, seu tempo. É priorizar o que é o tratamento. Exatamente. Ok. A gente tem aqui também Breno Reis, imagino que seja seu paciente. Ele diz que fiz implante com ele há mais de 15 anos. Excelente médico, olha aí. Obrigado, Breno. Prazer ouvir de você isso. Jorge Laurindo está dando boa tarde, é de São Luís do Maranhão. E uma dúvida que eu tenho também, doutor Fernando, após o parto, muitas mulheres se queixam de fato que o cabelo começa a cair como nunca antes. O que é que acontece? São hormônios, a anestesia durante o parto? O que é que acontece após o parto que o cabelo cai de uma forma inesperada? Isso é uma coisa muito fatorial, sabe, Cíntia? Primeiro que na gravidez as mulheres ficam com o cabelo, joia. Pois é, tudo fica volumoso, bonito, sedoso durante a gravidez, porque os hormônios favorecem a vida do cabelo. Quando a mulher tem neném, ela dá à luz, existe uma inversão dos hormônios. Essa mudança hormonal faz com que os cabelos sintam e comecem então a afinarem e a caírem mesmo. Tá? E
junto com isso vem o fator do estresse naquele momento, aquela ansiedade, isso também leva à queda de cabelo, pelo eflúvio telógeno, aquela doença que eu falei no começo da conversa. Então, isso tudo junto faz com que a mulher comece a perder cabelo no pós-parto e fica meio angustiada. Tá? Mas ter paciência, porque essa queda ela começa a voltar ao normal, o cabelo começa a voltar ao normal, o volume, a textura, e em torno de 6, 8 meses, tudo tende a normalizar. Caso não aconteça a normalização, aí sim, procurar o especialista para ver o que está acontecendo e fazer o tratamento adequado. A gente está aqui, entrei agora aqui na página da TV Jornal, no Facebook, também tem dezenas de perguntas aqui, várias pessoas nos acompanhando, doutor Fernando. Lá. Vou fazer uma pergunta aqui, que também era uma dúvida que eu tinha, que eu acho que é um mito. E aí, Roberta, que está fazendo a nossa transmissão. Roberta, não sei se você consegue buscar o site aí do Dr. Fernando Basto, porque inclusive tem alguns esclarecimentos também sobre esses mitos e verdades em relação à queda de cabelo. Tem uma pergunta aqui. Anne Santos, boa tarde, Anne. Anne pergunta se quem usa boné com frequência tem chance de ficar calvo mais rápido. Muito bem. Sim, tem porque o boné, quando usado frequentemente, ele provoca um aperto nessa região da circunferência da cabeça e isso leva menos sangue para a região do topo. Existem artérias importantes que levam sangue para nutrir todo o couro cabeludo. Se ele faz a fixação, usa um boné de uma maneira muito constante, durante o dia todo, às vezes tem pacientes que dormem de boné, é claro que vai ter um aporte menor. Além do mais, a gente vive num país tropical, o clima é quente, vai proporcionar um aumento da oleosidade, seborreia, etc. Então o uso do boné de maneira constante não é interessante, é prejudicial. Tá, e a gente está mostrando aí seu site, que tem várias dúvidas, inclusive mostra o processo de como que é feito o implante, transplante capilar, né, doutor Fernando? E outros procedimentos também. Acho que é bem interessante. Dormir de cabelo molhado, prender muito o cabelo, pode favorecer queda também, doutor Fernando? Dormir de cabelo molhado, não. Poderia levar a algumas doenças de pele, dermatológicas, mas não chegar a perder o cabelo. Agora, prender o cabelo, sim. Se a pessoa vive com o cabelo preso muito tempo, ele tem uma ação de esquemiar a raiz do cabelo. Esse cabelo esticado, puxado, faz com que a raiz sofra. E com o passar dos anos, o uso desse cabelo preso por muito tempo faz com que haja aeromoças que usam o cabelo muito preso durante o dia todo trabalhando. Essas pessoas podem desenvolver a alopécia por tração, que é uma queda de cabelo relacionada com o cabelo tracionado. Entendi. Ok. A gente tem aqui outras perguntas chegando aqui. Graças a Deus. Vamos Silvano Silva diz o seguinte. Boa tarde, Silvano. A minha mãe tem 69 anos e o cabelo dela cai muito. O que pode ser feito para evitar a queda de cabelo, especialmente nessa faixa etária, no idoso? Tem algo a fazer, doutor Fernando? No caso, é uma mulher, né? Silvana, veja só, sua mãe tem 69 anos de idade, é uma pessoa de certa idade, mas eu não diria que ela é hoje o idoso é muito relativo, ela pode ser uma pessoa com essa idade e ser uma pessoa jovem de cabeça e de corpo. Então, na realidade, o que sua mãe tem é uma queda de cabelo que pode ser normal para a idade. Tá? Mas mesmo assim, como você está perguntando, eu vou lhe responder. Você deve fazer na sua mãe, inicialmente, levá-la para um especialista. Fazer um diagnóstico, ela pode estar sofrendo de algum distúrbio de pele ou algum problema que leve a essa queda de cabelo mais acentuada. E aí, podemos tratar sim, com, por exemplo, uma loção tópica de minoxidil ou algum complexo vitamínico específico para unhas e cabelos. Tem vários hoje no mercado. É sentar, conversar e diagnosticar. Não adianta a gente ficar falando muito sem saber o que acontece por trás da causa. Uma coisa importante, sabe, Silvana, é a gente pensar no cabelo como o volume que fica. Você pode perder muitos fios no ralo do banheiro, no seu pente, mas o volume continua o mesmo. Então, será que esse cabelo não está se transformando? Ou seja, está havendo como é que eu posso dizer, meu Deus? Um ciclo normal do cabelo, ele nasce e cai.
nasce e cai. Ou seja, esse ciclo é normal. Perdemos por dia cerca de 100 a 120 cabelos. Olha Isso só. é o normal. Você perde, mas ganha. Tá certo? Cai cabelo e nasce cabelo. Então, e se o equilíbrio está sendo feito, a gente não deve se preocupar com isso. Se o volume que fica na cabeça está normal, tudo bem. Esse cabelo não deve ser a preocupação da pessoa. Deve ser preocupação quando a pessoa percebe que algo está fugindo do padrão, né? Isso, quando menos cabelo. A mulher pega no cacho aqui atrás e sente que está mais fino. Puxa, está afinando, ela não percebeu ainda a calvície, mas ela sente que o cabelo está ficando mais fino. Aí é um alerta importante. Ok. Agora o senhor falou de uma medicação, minoxidil, né? É essa medicação que os homens têm receio de usar, porque não sei também se procede ou se é um mito que pode causar disfunção erétil, impotência sexual. Tem essa medicação? Não, é outra? É outra medicação. A loção de minoxidil é uma loção tópica e que não leva a esse tipo de problema sexual. Tá? A droga que leva a esse problema é a chamada finasterida. Tá? Ela pode sim causar algum tipo de disfunção sexual, mas é muito difícil isso acontecer, porque é num percentual de 0,9% a 1% dos pacientes que usam a medicação. E tem muito a ver com a idade, com a relação hormonal que ele já possui. Claro que não vamos medicar ninguém sem saber o perfil hormonal dele. Por isso que eu peço a vocês que antes de tomar medicação, procure um especialista. Faça alguns exames de hormônios, taxas hormonais, para saber suas taxas, se estão normais. Porque, de repente, você não é um candidato para tomar aquela medicação. Então, ter cuidado nessa hora, procurar alguém que vá lhe ajudar na condução do seu tratamento. Às vezes, uma queda de cabelo pode ser um hipotireoidismo, um problema na tireoide, né, doutor Fernando? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo podem levar à queda de cabelo. Por isso que eu falei... E o tratamento da doença do hipo ou da hiper, o cabelo volta a crescer normal. Normalmente. Então, por isso que eu te falei que essa doença, a queda de cabelo, chega a ser uma doença de tratamento multidisciplinar. Tem que envolver o cirurgião especialista no transplante de cabelo, um dermatologista, o endocrinologista. Tudo isso está jogando conosco em parceria. Ok. Temos outra pergunta aqui que faz a associação com as arboviroses, dengue, zika, chikungunya. A gente sabe que a gente tem aqui casos, são doenças endêmicas, né? Isso. E Ópera diz o seguinte: depois da zika, meus cabelos ficaram frágeis e caindo muito. Doenças infecciosas, de forma geral, podem fazer com que o cabelo caia, doutor Fernando? Podem porque tem todo um componente aí que mexe com o organismo. Vamos pensar num deles, por exemplo, a febre. A febre alta leva a um enfraquecimento capilar e queda. Esse comportamento do paciente que está com a virose, febre, acamado, estressado, tudo isso pode mexer com a sobrevida do cabelo. E, logicamente, a resposta depois, ele fica bom da doença, por exemplo, a zika, mas no futuro, depois de alguns dias, algumas semanas, começa a aparecer aquela queda de cabelo. O cabelo sofreu na fase aguda da doença. Olha aí, como eu estou aprendendo durante esse vendo? programa, tantas coisas por trás da queda de cabelo, né, doutor Fernando? Aprendemos juntos. Pois é. E aí, Rosângela Holanda, ela pergunta: doutor Fernando, sou depressiva e meu cabelo cai absurdamente. Cada vez que passo pente ou até com as mãos. Ela tem 56 anos. Transtornos psiquiátricos, como a depressão, também podem ter essa relação com a queda do cabelo, e o tratamento para a doença pode voltar ao crescimento normal, capilar, doutor Fernando? Isso, pode sim. É todo um estágio emocional, né? Ela passa por aquele estágio, ela está ali deprimida, no começo da doença, a queda de cabelo, e isso é um ciclo, é uma bola de neve. Quanto mais cai o cabelo, mais depressão fica, tudo isso é ruim para ela. Na hora que ela passa desse estágio para um estágio de tratamento, o estado geral muda, ela começa a ficar melhor consigo mesma, tá? A cabeça fica outra e o cabelo volta ao normal. Tá? Tem que tratar essa fase da sua vida, Rosângela, e sem dúvida nenhuma você vai ficar bem com um profissional adequado no seu lado. Isso. Tem vários psiquiatras que tratam bem a depressão. Exatamente. Né? Depressão tem tratamento e a gente precisa realmente tratar. Tratar.
São aqui muitas outras perguntas, a gente está passando de 33 minutos. Roberta, como está meu tempo? Ainda posso ficar mais um pouco aqui? Acho que dá para ficar mais um pouco aqui, né, Roberta? Respondendo. Ok, então vamos aproveitar, porque tem muitas perguntas. Doutor Fernando, quando a gente pensa no transplante, implante capilar, as mulheres também têm procurado com mais frequência do que em anos passados, porque a gente sabe que os homens sempre, assim, desde que surgiu, sempre procurou, mas as mulheres têm procurado? Tem procurado muito, Cíntia, pelo seguinte, as mulheres começaram a perceber nos maridos, nos amigos do trabalho, nos filhos, que o transplante funciona, que o transplante fica bacana, fica bonito, fica natural. Então, com isso, elas começaram a se sentir assim, estimuladas a também procurar o profissional, o cirurgião plástico, especialista no transplante de cabelo, para fazer a sua cirurgia. É claro que cada caso é um caso, né, mas a grande maioria das mulheres hoje se sentem muito estimuladas, não só pelos resultados das pessoas conhecidas, como também pela mídia de modo geral, que mostra esse lado positivo da cirurgia. A cirurgia hoje é uma cirurgia maravilhosa, uma cirurgia com um transoperatório. No ato da cirurgia, o paciente fica muito tranquilo, anestesia local, ele é um pouco sedado, a sedação bem leve, só para ele ficar mais confortável, e a equipe cirúrgica poder trabalhar também mais tranquilamente, mas é basicamente local. Não há sangramento, a cirurgia é conduzida com muita tranquilidade. No dia seguinte ele já está em atividade, já está querendo fazer algumas coisas de rotina, como ir trabalhar, como ir para a praia, alguma coisa assim. Tem algumas restrições leves, claro, que é muito importante frisar. Eu, por exemplo, prefiro que ele não vá ao sol forte, praia ou piscina no primeiro mês. Tá? Ele evita... como toda cirurgia plástica, a gente faz com que o paciente evite comer algumas coisas mais pesadas nos primeiros 30 dias, tá certo? E, logicamente, eu deixo ele mais em casa nos primeiros 2 dias, 48 horas sem ir trabalhar. Depois eu vou liberando aos pouquinhos. Se ele trabalha no escritório, fechado, ambiente com ar-condicionado, não tem por que ele não ir trabalhar. É uma cirurgia que permite isso. Agora, para a gente finalizar, doutor Fernando, porque eu gosto sempre de dar esse alerta, porque as pessoas, quando a gente fala sobre cirurgias, principalmente algo que tem relação com cirurgia plástica, as pessoas falam, é questão de estética. Mas é uma questão de estética que pode estar relacionada à saúde também. Como é que a gente pode falar a calvície, né? A calvície, quando não tratada, pode trazer problemas, tem que ser tratada. Como é que o senhor analisa isso? Então, eu analiso assim. Eu acho que a calvície, assim como outras patologias ou deformidades estéticas, devem ser tratadas quando o paciente sentir necessidade. Se você é um calvo, está tirando isso de letra, não faz questão de ser calvo, vá em frente. Agora, se você está com a sua calvície te incomodando, você vai no espelho, não se identifica com a sua imagem, chegou a hora de mudar. Chegou a hora de procurar um especialista, um cirurgião especialista no assunto, para fazer seu implante de cabelo. Hoje, com essas técnicas que eu falei há pouco aqui a Cíntia, você vai ter um resultado muito bom, você vai ficar muito, muito satisfeito com esse resultado, vai ter sua autoestima elevada, vai poder enfrentar a sua vida com mais segurança, tá? E por que não fazer? A cirurgia hoje é muito simples, tá? Não vamos chegar a banalizar. É uma cirurgia, tem que ter todos os cuidados, claro. Fazer exames pré-operatórios, tá certo? Se preparar para a cirurgia. No pós-operatório, como eu falei, tem que ficar 2 ou 3 dias em casa, se cuidando e tal. Mas é uma cirurgia muito simples, sem grandes preocupações, sem desconforto no pós-operatório. Por que não fazer? Se ele incomoda, faça a sua cirurgia, corrija a sua calvície. Ok, doutor Fernando, que bom. Muito obrigada, foi muito boa a sua presença aqui no Casa Saudável. Volte mais vezes, porque foram muitas perguntas que eu acho que nós não conseguimos fazer todas. Pois é, mas aí a gente marca um outro momento, um outro horário para continuar a nossa conversa.
Pode contar comigo, estarei sempre com você. Muito obrigada. Obrigado também. Nós conversamos com o Dr. Fernando Basto, ele é cirurgião plástico, referência em cirurgia do implante e transplante capilar e na queda de cabelo feminina e masculina. Se você chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa desde o começo, ele fica disponível nas páginas do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, aqui no Facebook e também fica na página da TVJC, tvjc.com.br. Logo mais também vou estar subindo aqui o nosso vídeo, o nosso programa no casasaudável.com.br. É isso, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência, foi um programa bem interativo e a gente se encontra na próxima terça-feira aqui no nosso estúdio às 14 horas. Muito obrigada.